Você já viu ou já ouviu sobre alguma situação em que alguém foi colocado para fazer alguma tarefa em algum lugar e de repente começou a se achar dono daquilo? Não parece estranho? Jesus contou a parábola dos lavradores maus durante a última semana de sua vida em Jerusalém. A parábola reproduz de alguma forma a história de Israel. Os fariseus, os principais sacerdotes e os mestres da lei sabiam que essa parábola era endereçada a eles. Sistematicamente, os líderes religiosos judeus haviam rejeitado os mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Agora, o clímax está para chegar. Não é apenas um profeta que está no meio deles, mas o próprio Filho de Deus. Estão enfrentando a decisão mais crítica das suas vidas. A parábola fala de um dono de terras que decidiu transformá-las numa vinha. Cercou-as, construiu um lagar, edificou uma torre e depois, arrendando-as a uns lavradores, ausentou-se do país. Na Palestina havia 3 modalidades de arrendamento. Ou se fixava uma determinada parte da colheita, ou uma quantia fixa de produtos, independente da respectiva colheita, ou ainda uma quantia em dinheiro. A parábola deixa claro que os arrendatários são pessoas que contrataram a vinha pelo pagamento de um determinado percentual da colheita. Portanto, no tempo da colheita, o dono enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles a parte da colheita. O servo, porém, foi agarrado, espancado e mandado de volta ao seu senhor. Isso serviu de aviso ao proprietário de que os arrendatários não tinham a intenção de pagar o lucro exigido, proveniente da colheita das uvas. O proprietário mandou então outro servo aos arrendatários, com o mesmo pedido. Mas eles o receberam do mesmo modo como tinham recebido o anterior. O proprietário mostrou agora uma tolerância elogiável. Depois de algum tempo, enviou um terceiro servo. Outra vez, os lavradores se recusaram a ceder ao pedido do proprietário. Foram violentos, ferindo e matando o servo. Afirmavam com isso que a vinha permanecia em suas mãos. O proprietário entendeu que os arrendatários estavam agindo como donos da propriedade que era dele. Como última tentativa, enviou o seu próprio filho, dizendo a si mesmo que os lavradores reconheceriam sua autoridade quando se confrontassem com o seu filho. Os arrendatários, no entanto, não estavam dispostos a abrir mão da vinha. Quando viram o filho do proprietário, que seria o herdeiro da vinha, decidiram matá-lo, pensando com isso tomar para si a herança. O assassinato, portanto, não é cometido porque eles não o conhecem, mas sim porque o identificaram. Entretanto, agora a paciência do dono da vinha se esgotou. Medidas foram tomadas para arrancá-los da terra e levá-los à justiça. E o proprietário, reclamando plena posse da propriedade, escolheu outros lavradores para tomar conta da vinha. Depois de terminar a parábola, Jesus pergunta aos seus ouvintes: o que ele fará então o dono da vinha? O fato de não se ouvir resposta dos ouvintes de Jesus pode indicar mais uma vez o endurecimento dos seus corações. Os destinatários da parábola não atendem ao apelo de conversão, que entenderam muito bem, mas insistem em marchar em frente em seu caminho. Então Jesus mesmo responde por eles: virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando os homens rejeitam aos profetas ou ao Filho de Deus, eles desafiam a autoridade de Deus e devem responder a Ele. Rejeitar a Cristo Jesus é rejeitar a pedra angular na casa que Deus edifica. A cegueira voluntária não apaga a luz, mas tira a visão. Aqui Jesus mesmo deu a interpretação da parábola.
O filho único do proprietário é ele mesmo, e os que matam são os seus adversários. Estes compreenderam tão bem a parábola que quiseram prendê-lo imediatamente, mas não tiveram coragem porque temiam o povo, que tinha Jesus como um profeta. A compreensão dessa parábola é facilitada pelo fato de Jesus utilizar figuras que ocorrem sempre de novo. Essas figuras comuns na Bíblia são a vinha, o povo de Deus, os servos de Deus, que são os seus profetas, o Filho de Deus, que é o próprio Messias, e a colheita, que representa o tempo final, o juízo. A colheita final vai revelar o grau de obediência de cada ser humano e o juízo de Deus será de acordo com o mesmo. Será que não temos rejeitado a mensagem de Deus através dos seus profetas e rejeitado até o próprio Filho de Deus, assim como fizeram os adversários de Jesus? Que sejamos encontrados atentos e fiéis sempre que Deus nos enviar alguma mensagem.